Iniciando o tópico sobre diluição de soluções, temos que lembrar que os componentes de uma solução é o soluto e o solvente. O soluto é a substância que será dissolvida, enquanto o solvente é a substância que dissolve. Então, de maneira geral, o soluto está presente em menor quantidade, enquanto o solvente está presente em maior quantidade. Então, a diluição ela vai ocorrer quando acrescentamos o solvente a uma solução. Então, a quantidade de soluto não se altera e vai haver uma redução na concentração da solução. Então, diluir significa aumentar a participação do solvente na solução, enquanto concentrar significa aumentar a participação do soluto na solução. Como regra geral, realmente, na diluição, a quantidade do soluto permanece inalterada. Para ilustrar aqui uma diluição, temos um modelo que as bolinhas azuis representam o soluto e o líquido que envolve essas bolinhas, o solvente. Então, na diluição vai ocorrer a adição do solvente. Aumenta a participação do solvente, o volume final é acrescido na solução, sendo que a quantidade do soluto permanece a mesma, como você vê aqui no esquema. Então, ela pegando o conceito de concentração comum, que é a massa do soluto dividido pelo volume da solução, então temos que a massa é o produto entre a concentração comum vezes o volume da solução. Como na diluição o soluto permanece constante, podemos dizer que a massa inicial é igual à massa final. Substituindo as expressões da condição inicial e final, chegamos à fórmula de diluição envolvendo concentração comum, que é a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Também podemos estender esse conceito à concentração molar ou à molaridade. A molaridade, número de mols dividido pelo volume da solução. Então, o número de mols pode ser expresso pelo produto da molaridade vezes o volume da solução. Experimento também o conceito de condição inicial e condição final e igualando que a condição do soluto permanecer constante, então o número de mols também permanece constante. Então, molaridade inicial vezes volume inicial é também igual a molaridade final vezes volume final. Vamos partir dos exemplos. Há uma amostra de 0,1 litro de hidróxido de sódio de concentração 20 gramas por litro, foi adicionada água suficiente para completar 0,5 litros. Então, a concentração em grama por litro dessa nova solução é igual a concentração em gramas por litro, então concentração comum. O que é que foi dado nessa questão? A concentração inicial, 20 gramas por litro, e o volume da amostra, o volume inicial, 0,1 litro. Então ele vai querer saber a nova concentração após o quê? Após adicionada água, após ocorrer uma diluição, sendo que o volume final da solução é 0,5 litros. Então, pela fórmula conceitual de diluição envolvendo concentração comum, temos que concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final. Substituindo os componentes, temos que 20 gramas por litro vezes 0,1 vai ser igual a concentração final vezes 0,5. Então, vai ficar 2 igual a 0,5 concentração final. A concentração final vai ser a divisão de 2 dividido por 0,5. Então, a concentração final no problema é 4 gramas por litro. Note que a concentração inicial, 20 gramas por litro, ocorreu a diluição. Se ocorre a diluição, então a concentração final ela vai ser menor. Por quê? Porque eu aumentei a participação do solvente.
e a quantidade de soluto permanece a mesma, então a concentração ela diminui, ocorre a diluição. No exemplo 2, temos que considere 0,1 litro de determinado suco e que a concentração do soluto seja 0,4 mol por litro. Quando eu falo em mol por litro, eu falo em molaridade ou concentração molar. Então ele vai querer saber qual será o volume de água em litros que deve ser acrescentado para que a concentração do soluto caia para 0,04 mol por litro. Olha, partindo da concentração inicial de 0,4 mol por litro para cair para a concentração molar final de 0,04 mol por litro, adicionando quem? A água, que nesse caso aqui vai ser o meu solvente. Então, dispondo dos dados que concentração molar inicial 0,4 mol por litro, volume inicial 0,1 litros, para atingir a molaridade final de 0,04 mol por litro, calcula-se primeiro o volume final, o volume da solução, através da fórmula de molaridade. Então, substituindo os componentes, temos que o volume final, o volume da solução final vai ser 1 litro. Só que ele perguntou o volume da água adicionada, o volume do solvente. Então, como eu calculo aqui o volume do solvente? Vai ser justamente a diferença do volume final menos o volume inicial. Aí vai encontrar o volume do solvente, que é a água. Então, vai ser adicionado quanto de água? 0,9 litros. Observa, adicionar essa quantidade aqui de solvente a essa quantidade inicial da solução para atingir esse volume final. E para finalizar, vou colocar aqui um exemplo 3, uma questão que foi do SSA, UPE, envolvendo também a parte de diluição. Temos aqui o ácido sulfúrico, é um produto químico largamente utilizado pela indústria, sendo uma de suas aplicações mais conhecidas o uso como eletrólito em baterias automotivas. Nesse tipo de dispositivo, a concentração e o volume da solução ácida é de 5 mol por litro e 7 litros respectivamente. Concentração molar 5 mol por litro e volume 7 litros. Suponha que para garantir o funcionamento adequado da bateria do seu carro, um estudante de química precisa repor 40% do volume da solução de bateria, tendo à sua disposição no laboratório uma solução concentrada do ácido 18 mol por litro. Ou seja, ele vai disponibilizar aqui de uma solução concentrada que podemos tomar como uma molaridade inicial para atingir a solução diluída, 5 mol por litro. Só que ele já disse que para manter o volume, o funcionamento, é necessário o quê? 40% do volume da solução. Qual o volume da solução final da bateria? 7 litros. Então, vamos arrumar aqui os dados. A molaridade final vai ser a diluída, como falei aqui, 5 mol por litro. E a inicial vai ser 18 mol por litro. Lembre-se, a gente parte da inicial, que é concentrada, para a mais diluída, que é a concentração menor. E o volume final seria o quê? Aqui, 7 litros. Sendo que é necessário para repor a solução 40% desse volume. Então, quanto seria 40% de 7 litros? Ora, 40% de 7 litros representa 2,8 litros. Então, o volume final da solução seria necessário o quê? 2,8 litros. Mas eu quero saber, a partir dessa concentração aqui, qual o volume inicial necessário dele para atingir 2,8 litros
com a concentração de 5 mol por litro. Então, calculando pela fórmula de molaridade diluída, molaridade inicial vezes volume inicial é igual a molaridade final vezes volume final. Então, temos que a solução concentrada, ó, a molaridade final, 18 mol por litro, vezes o volume inicial, que vai ser necessário desse ácido, vai ser igual a diluição sofrida, ó, que vai ficar 5 mol por litro, vezes o volume final, que é justamente 40% de 7 litros, ou 2,8 litros. Então, calculando, chegamos a um valor aproximado de volume inicial de 0,8 litros. Letra B.